bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia. Querido, eu estou muito alegre, estou muito feliz. Deus tem proporcionado algo maravilhoso. Talvez você esteja percebendo aí a minha alegria. Hoje pela manhã saí da minha casa, cultuei o Senhor com muita alegria, com muito prazer. Mas eu queria, até por ser o último culto do ano, queria tirar uma selfie com a igreja. Pode ser? Não importa como você esteja, só quero tirar uma selfie. Olha lá, está pegando todo mundo aqui. Isso, pode rir, pode se alegrar. Ok. Essa selfie poderia sair mais cheio, com mais pessoas, mas nem todos estão aqui. Mas está de bom tamanho. Amém. Abra não, deixa eu falar um pouquinho aqui na introdutória, para dizer para todos nós, né, que hoje é o último culto de 2024. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Depois, só na quarta-feira, né, de terça para quarta, e provavelmente, querido, eu e você, daqui a alguns meses, não vamos nos lembrar deste culto. Note isso. Dos momentos legais do culto que passamos, daquela virada, da boa palavra que foi liberada, do abraço mais fraterno que nós demos uns aos outros, aquela palavra de motivação, aquela palavra de incentivo, de dar as boas festas, um feliz 2025. Muitos de nós, alguns meses à frente, nós não estaremos mais lembrando desses momentos que foi marcante para nós. Normalmente, querido, nós valorizamos e damos mais atenção àquilo que nos fere, aquilo que não foi legal. Estava tudo muito lindo, o culto maravilhoso, mas o som estava um pouco alto, as luzes um pouco apagada, ou talvez brilhando demais, incomodando. Sempre há algo que nós temos para reclamar, sempre há algo que estará nos ferindo. Eu quero convidar a você, querido, a abrir a sua Bíblia, um profeta Ageu, capítulo 1, verso 5. Em poucas palavras estaremos aí trabalhando esse assunto, trabalhando essa mensagem desta noite. Quero também convidar a você a permanecer para aguardar o que Deus tem para falar em seu coração nesta noite. Assim como Ele vem ministrando a nós, assim como Ele vem trabalhando em nosso coração, eu creio que o mesmo Deus que faz isso conosco estará fazendo também na sua vida, estará curando a sua alma. Encontraram? Profeta Ageu, está na Bíblia. Se você ainda não achou, pode ir lá no índice, você vai encontrar lá. Se também não achar, tem aí na sua tela, mas está na Bíblia, é um profeta. Que diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Oremos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nós e através de nós. E queremos, Senhor, te pedir mais uma vez que o teu amor, que a tua graça, que a tua fidelidade, que as tuas misericórdias
caia sobre nós nesta noite. Que o Espírito de Deus tenha um lugar aqui neste culto. Que a tua palavra liberada possa encontrar o espaço ao qual ela será liberada. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração. É o que te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja diga. Queridos, Ageu profetizou em Jerusalém por volta do ano 520 a.C., logo após os judeus terem regressado do exílio da Babilônia. A sua mensagem era que o povo estava a esquecer-se do principal, da casa de Deus, e preocupar-se com a sua própria vida. Sobre isso, eu gostaria de conversar com cada um de vocês nesta noite e com a igreja que aqui nos acompanha. Pode colocar aqui na tela, por favor? Letícia, pode? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Está vendo aí? Está se vendo aí? Não? Essa é uma selfie que eu bati agora há pouco, correto? Até o senhor Adilson estava chegando, né, senhor Adilson? Olha lá, senhor Adilson. O destaque ali. Queridos, essa selfie nada mais é do que uma captura de um momento. Esse momento de agora foi uma captura que entrou para a história. Você não vai ver mais essa foto. Vai ser deletada. Mas o que eu quero dizer para você, que essa foto foi tirada algum momentozinho atrás, foi posta para a gente nesse presente, porém ela já faz parte de um passado. E ela foi capturada exatamente para trazer ao nosso entendimento o que estaremos ministrando nesta noite. Muitas pessoas, querido, pode tirar, muitas pessoas têm capturado momentos e carregado consigo ao longo dos anos. E como eu falei inicialmente, muitas vezes capturamos coisas boas, coisa de excelência, com grande maestria, mas tem algo que nos atinge. Normalmente nós valorizamos mais aquilo que nos atinge. E normalmente os momentos que ganham força e espaço nas nossas emoções são aquelas que nos feriu. Todos nós temos o poder de cristalizar. Todos nós temos o poder de congelar, de destacar os momentos que julgamos os piores da nossa vida. Fazemos disso nosso chaveiro. Aonde quer que estejamos, esse chaveiro está conosco. Fazemos disso, e para onde nós vamos, nós carregamos determinado assunto. Ganha destaque principal na minha e na tua vida. O pior, querido, que muitas vezes não percebemos que estamos agindo desta forma. E com isso, atrapalha o seu presente e compromete o seu futuro. É algo que nós deveríamos pensar. É algo que nós deveríamos cogitar. É algo que nós deveríamos levar aos pés do Senhor e pedir: Senhor, ministra o meu coração, fala comigo. Como se proceder, como agir. Precisamos, querido, matar o nosso passado se queremos salvar o nosso futuro. Tenho conversado com muitas pessoas, tenho falado com muita gente, e é nítido perceber que essas mesmas pessoas trazem consigo traumas, trazem consigo decepções, e muitas vezes sinais de rejeições, que não deixa a pessoa, infelizmente, prosseguir, caminhar, dar um passo a mais. Elas vivem até uma certa aparência de que tudo vai bem, de que tudo está bacana.
que não poderia ser melhor, mas muito pelo contrário. Há muitas pessoas perto de você, talvez até você mesmo, passando por essa situação. Pessoas que dizem, não, eu estou de boa, na linguagem bem jovial, está tudo suave. Recentemente, coisa de uns 15 dias atrás, tem um rapaz lá que começou a dormir ao lado do meu estabelecimento, da minha loja. Eu entro e saio, descarrego, e ele está lá, e ele veio e me abordou, o senhor poderia me arrumar um café e tal? Pedi a menina preparou um café para ele. Eu comecei a conversar com ele. Me chamou a atenção da forma que ele me abordou. Um rapaz jovem, provavelmente entre os seus 37 a 42 anos, jovem. Eu falei, rapaz, posso te fazer uma pergunta? Pode. O que te fez você chegar até aqui? O porquê que você está aqui? Você não tem essa característica, você não tem essa personalidade, pelo que eu estou vendo, você não é uma pessoa abandonada, largada. O que te trouxe aqui? Ele falou, eu morava num AP, mas trabalho acabou, não estou conseguindo trabalho, não estou conseguindo encontrar algo para fazer, não consegui pagar o aluguel, eu vim para cá. Eu falei, tudo bem, mas você não tem família? Eu tenho minha mãe, eu tenho uma filha, mora no Rio. Eu falei, tá, cara, e por que você não vai até lá? Por que você não se dispõe a chegar até a sua mãe, a sua filha, ou um familiar, um irmão que provavelmente você possa ter, do que viver numa vida dessa? Sabe o que é, Senhor? Eu não quero nem ver minha mãe, quero nem chegar perto dela. Ele começou a contar a história. Falei, tá, e sua filha? A minha filha não me procura, não vem me ver, e eu também não vou lá. E começou a contar a história que lhe cabe, a história ao qual ele estava ali mascarando. Eu falei, rapaz, me perdoe eu falar algo para você, mas com certeza você tem culpa no cartório. É impossível você ou sua mãe não te aceitar sem que você não tenha feito nada. Quando eu falei isso, ele abaixou a cabeça, começou a pensar, começou a refletir. E eu comecei a falar com ele, aproveite esse momento, cara. Reveja os seus conceitos. Como que você acha que você vai arrumar um trabalho, um biscate, dessa forma, desse jeito? Mas eu não uso drogas, eu não bebo. Eu falei, cara, melhor ainda. Por que você não vai, procura sua mãe, se retrate, converse com ela. Se necessário for, peça perdão, perdoe. Você tem uma filha que tem uma família e você está vivendo uma vida dessa. Por quê? E ali eu comecei a conversar com ele. Comecei a dialogar um tempo de uns 15 minutos, mais ou menos 20 minutos. Ele, tá bom, eu vou pensar sobre isso. Ontem mesmo eu saí, ele estava lá deitado no mesmo lugar. Continua pernoitando naquele lugar, vivendo uma vida precária. Queridos, o que nós estamos arrastando? Como nós estamos vivendo? Como tem estado a nossa vida mediante aquilo que nós temos passado? Será que no nosso coração, na nossa alma, há uma dificuldade tão grande de se retratar, de dar um passo atrás, de rever os nossos conceitos, de procurar ajuda? Essa situação, esses pensamentos nos levam à morte. Nós temos um exemplo, o próprio Judas Iscariote. Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam,
que nos importa. Isso é contigo, isso é problema teu. Foi você que quis assim, você que escolheu assim. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. As suas emoções estavam lhe sufocando tanto, que ele não conseguiu reconhecer, muito menos enxergar o perdão de Cristo e o perdão a si mesmo. Querido, Judas caminhou por 3 anos com Jesus, com a vida, e não quis a vida. Foi ensinado, foi instruído. Quem pregou para ele não foi Pedro. Quem pregava para ele não foi Tiago. Quem pregava para ele não foi o apóstolo Paulo. Foi o próprio Jesus. Mas ele escolheu seguir aquela vida. E como esse rapaz, querido, que eu acabei de citar, muitas pessoas estão assim. Ouve, mas não age. E prefere viver uma vida incorreta. Não perdoa, não procura, não se retrata e aos poucos vão morrendo. Assim diz o Senhor: considerai o vosso passado. Será que nós estamos numa redoma de vidro a ponto de não enxergarmos a necessidade de uma retratação, uma necessidade de reconhecer o quanto nós somos falhos e pecadores, ao ponto de nós entendermos que existe e precisa sim, que a misericórdia do Senhor nos alcance, porque sem ela, meu irmão, nós não vamos parar em lugar nenhum. Não podemos armazenar aquilo que tem data de validade. E muitas pessoas estão fazendo isso, guardando aquilo que é perecível. Infelizmente, há pessoas que cristalizam coisas perecíveis, coisas que não devem, não abrem mão das coisas que te feriram e por alguma razão sofrem anos e anos. Esse é o problema. Esse é o problema. O que nós devemos guardar, nós não guardamos. E aquilo que precisamos limpar, liberar, nós não liberamos. Muitas vezes somos ingratos. As coisas que nos fazem mal, nós eternizamos. Sabe aquela ilustração ou aquela piada de uma página em branco e no centro dela existe aquele pintinho preto? Quando alguém pergunta, a pessoa fala o quê? Tem uma mancha aí. E aquela página toda em branca para você escrever o que desejar? A pessoa centraliza e visualiza somente o problema. Não que não tenhamos que dar atenção ao problema, devemos. Melhor, devemos enfrentá-la, confrontá-la e resolvê-la, para não ficarmos puxando e arrastando essa situação. Eu acho que eu já falei aqui, mas a idade vai avançando, a gente sempre repete, né? Eu carreguei um trauma por muitos anos na minha vida. Mesmo criança, de 7 a 10 anos de idade, tinha uma promessa sobre a minha vida, que alguém chegava para mim e dizia: vou te dar uma bicicleta. Queridos, não prometa nada para uma criança. Você sabe disso, né? Não prometa nada a uma criança que você não possa cumprir ou dar. Aquela promessa veio de uma pessoa muito querida, o meu padrinho. E todo domingo ele falava a mesma coisa. Eu vou trazer uma bicicleta para você. Eu vou trazer uma bicicleta para você.
E todos os domingos ele ia lá, ele ia em casa. E eu ficava lá no portão, esperando aquela variante 78 chegar. Com aquele monte de capinha assim, ela passando no meio, até aqui, até hoje. Passando, eu guardando, lá vem minha bicicleta. Nem queria saber do meu padrinho estava vindo. A minha bicicleta está vindo. E quando chegava, minha bicicleta. A loja está fechada. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha um problema. Sempre tinha não deu tempo. Aquilo me machucou por muitos anos. Por muito tempo. E todos os domingos eu aguardava a bicicleta chegar naquela variante 72. Convivi com essa dor por muitos anos. E eu dizia para mim mesmo, meu filho não vai passar por isso. Tanto é que quando ele completou 6 aninhos, eu fui lá e comprei uma bicicleta nova para ele. E fiz uma surpresa para ele. Para você ver como que mexe. E mexe. E muitas vezes isso estraga até uma caminhada de uma criança, de um adolescente, de um adulto, trazendo consigo essa mágoa, esse rancor, principalmente aquelas que não permitem a presença do Espírito Santo para curar, sarar e libertar. Não podemos, querido, ficar remoendo coisas do passado, nos martirizando o tempo todo. Não podemos ser escravo do passado. Talvez você ouvindo, o Espírito Santo esteja tentando dar uma limpeza em vosso coração, na nossa mente. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Muitas pessoas, de forma talvez inconsciente, estão matando o seu sonho e sacrificando o seu futuro. Tem pessoas que não perdoam. Alguém lhe ofendeu há mais de 20 anos. E quando você comenta, quando você fala, o que ela diz? Estou nem aí para ela. Eu não perdoo. Eu quero mais é que ela morra. Provavelmente alguém já ouviu isso. Eu quero mais é que ela se exploda. Existem famílias assim ainda, queridos. Existem famílias tratando desta forma, uns aos outros, que não conseguem nem chegar perto, que não conseguem nem gerar um diálogo saudável. Você está conversando de boa e de repente alguém puxa um assunto lá no final, lá de 30 anos atrás, foi o suficiente para ter uma intriga, para começar uma discussão. Existem famílias, querido, com o coração cheio de rancor, cheias de mágoa e cheia de amargura. Temos que nos esforçar. Jesus nos ensina isso. Jesus prega isso para a gente, através da sua palavra. Precisamos, querido, exercer aquilo que a palavra de Deus é bem clara para nós, exercer o perdão. Exercer o perdão. Em uma circunstância, Pedro pergunta a Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque era lei, estava na lei. E Jesus disse para ele, Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes você deve perdoar o seu irmão. Ah, então tá bom, perdoar 490 vezes por ano tá ótimo. Vira o ano, a gente libera e aí seguimos de frente. Não era 7 vezes 7. Não era 70 vezes 7, não. Era no dia. Você precisava e precisa perdoar o seu irmão todo momento.
quando ele falava, quando ele mencionava isso aqui, não era por uma questão de tempo, não, era no mesmo dia. Olha o que Lucas nos diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, o que a palavra de Deus diz? Perdoa. E Jesus vai além, 490 vezes por dia, tá bom, gente? Não esqueça isso, foi Jesus que disse. Todos nós, querido, sabemos que perdoar não é tão simples, não é tão fácil assim. A questão do liberar perdão vai muito mais além do que imaginamos. A questão de liberar o perdão, é perdoar, querido, é você ser curado. Perdoar é questão de sobrevivência. Você precisa matar o seu passado se deseja salvar o seu futuro. Eu quero contar um fato para você, querido, que a Bíblia nos deixa claro e todos nós conhecemos. Um exemplo, um péssimo exemplo, de Herodias, vocês conhecem. Diz a palavra do Senhor em Marcos 6,19. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. De quem o pastor está falando? Herodias queria executar João Batista, queria matá-lo, mas ela não podia. Por quê? Porque simplesmente ele falou uma verdade, nem para ela, foi para Herodes. E ela se ofendeu, até porque ela estava também no rolo. Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e o tinha em segurança. O ódio era tão grande de Herodias, querido, tão grande. Mas ela sabia que não podia tocá-lo. Mas nós sabemos também, querido, como é a cabeça do ser humano. Nós sabemos. Ela não descansou. Ela aguardou o momento certo. Ela arquitetou tudo, os mínimos detalhes. E no momento que a oportunidade surge, ela executa o seu plano. Aonde a sua filha dança, o seu marido promete, empunha sua palavra, que o que ela quisesse, ele lhe daria. Então diz a Bíblia que Salomé vai até a sua mãe, e a sua mãe orienta a pedir a cabeça de João Batista. Nós não somos diferentes, querido. O que nos difere, e graças a Deus por isso, é a presença de Deus em nós. Precisamos estar mais perto de Deus. Precisamos cada vez mais clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas não estão matando em nome do amor? Quantos filhos arquitetam contra os seus próprios pais para levar talvez aquilo que ele conquistou com tanto sacrifício, a sua herança? Quantas vezes nós ouvimos em noticiários coisas parecidas? Quantas vezes as pessoas usurpam do seu próprio corpo porque não se sentem bem, não está legal, alguma coisa precisa ser feito, e de repente entra numa sala de cirurgia e não sai mais.
Será que porque essas pessoas, ao pensarem ou agirem dessa forma, não perdoam-se a si mesmo? E você vê no documentário, você vê na reportagem, uma menina linda, uma pessoa bacana, nada que precisa ser mudado. E por quê? Esse desejo ambicioso de querer mudar, de querer fazer, de querer aparecer, de querer mudar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Pessoas assim que não se perdoam a ela mesma. Isso, queridos, nada mais é do que o passado que está tão presente quanto o próprio presente. A gente envelhece e vamos nos tornando mais experientes. A gente pensa mais, a gente reflete mais, a gente, antes de tomar uma atitude, a gente presta mais atenção, ouve, busca um conhecimento. Hoje, se você está sentindo uma dor, e vai logo lá no Google, lá estou com dor do lado direito, o Google já te mata. Agora eu estou com dor do lado esquerdo, o Google vai te dar um tempo de vida. Só assim. Se na verdade o que nós precisamos fazer é cuidar da nossa vida e cuidar do nosso espírito. Colocar diante de Deus a nossa caminhada, porque o fato é, querido, que todos nós vamos partir. E todos nós temos dificuldade, passamos por problema. Não tem para onde correr. Ontem, eu saí com a minha mãe, fui levar ela para tomar um café. Levei ela para tomar um cafezinho, sentamos na mesa e tal. Mãe, o que a senhora quer? Escolhe aí. Mas meu filho, eu não sei nada. Não. Pede aí, mãe. Eu vou pedir, mas eu vou pagar. Não, mãe, a senhora não vai pagar. Pede. Ela ficou toda feliz, 86 anos. Peguei ela. Tá feliz, mãe? Tá, meu filho, estou maravilhado. Botei ela no carro, fui para casa, fiquei com ela lá sozinho. E ela foi lembrando. Foi lembrando dos irmãos dela. Ela estava falando assim, eu lembrando agora, né? Eu acho que não fico mais com cabelo branco não, meu filho. Porque senão já era para eu estar com o cabelo branco. Ela nunca pintou o cabelo. Falei, não, mãe, tia Alexandrina que tinha muito cabelo branco, né? Didina tinha. Foi embora tão nova. Eram 4. Foram 3. Aí ela falou assim, só falta eu, meu filho. Eu só estou aguardando o Senhor vir me chamar. Falei, na hora certa, mãe. Nós não vamos ficar para semente. Eu sei, meu filho. Mas enquanto Deus não vem te recolher, a gente vai aproveitando. Pode até não parecer nada, querido. Mas eu fico pensando e buscando em Deus essa confiança. Sabe? Essa certeza de que Jesus irá recolhê-la. E eu preciso ter essa certeza, que um dia, não sei quando, eu quero estar com meu Deus. E ela estava falando aquilo ali a gente conversando, rindo, brincando. Todos nós, queridos, vamos partir. E o que nós precisamos viver hoje é o melhor de Deus para a nossa vida. Em vez de ficar brigando, reclamando, arrumando tumulto com a sua família, com o seu amigo, com o seu vizinho, viva a sua vida e procure viver com excelência, com seus filhos,
com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua igreja, com seus colegas de trabalho. Viva da melhor forma possível. Todos nós já passamos por várias experiências. Momentos muito alegres, momentos também de muita decepção. E até aqui, entenda isso, o Senhor tem sustentado os seus passos. Afinal de contas, 2024 está se findando. Está acabando. Eu estava pensando essa tarde, Senhor, muito obrigado. Porque eu tive um ano de 2024 com muito trabalho, muito cansado sim, porém, grato a Deus, firme na presença do Senhor. Porque nem sempre foi assim. Entende, querido? Procure viver a sua vida para agradar o coração de Deus. Procure viver a sua vida diferenciada como um verdadeiro cristão, que possa dar um testemunho, que possa converter outra pessoa aos pés de Jesus. Eu já falei aqui, não vou me cansar nunca de dizer, por mais que você pense ou diga, pastor, estou cansado de ouvir, ouça mais uma vez, querido. Jesus está às portas. E o diabo está dando a sua última cartada. E o que ele quer é nos peneirar, é nos tirar, é de lubriar aqueles que estão no caminho do Senhor. Assim como foi feito com Judas. Judas estava com o caminho, com a vida eterna, com o verbo vivo, com o melhor e maior pregador do Evangelho. E saiu para cruzar-se com a morte. Muitos de nós, queridos, estão nessa mesma trilha. Ele saiu do caminho para pegar atalho. Não faça isso. Reflita, pense, valorize a sua vida. Porque por você e para você foi pago um alto preço na cruz do Calvário. A seara é grande, querido. E precisamos continuar caminhando. Precisamos continuar avançando. Há muito serviço a ser realizado no reino. Não temos tempo a perder. O passado precisa ficar para trás. O Senhor diz para todos nós nesta noite: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Quantas vezes, meus irmãos, vocês já não ouviram, até mesmo, vocês mesmos falaram: meu dinheiro não dá para nada. Tanta comida, mas eu não tenho vontade de comer nada. Abre o guarda-roupa, não tenho uma roupa para vestir. Mas quando vai lavar, fica reclamando que a lavadeira está cheia, né? Entende? Como isso faz parte do dia a dia do ser humano? A gente reclama muito. A gente reclama demais. E a palavra de Deus nos diz isso nesta noite. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Reclama de tudo. Eu tenho que comprar um outro casaco porque esse aqui... E o que recebe salário, recebe-o
para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, o que você fez, ou o que você está fazendo, está valendo a pena? Tem valido a pena? Lute, queridos, a sua luta no Senhor. Não tente lutar com suas próprias forças, que você não vai conseguir. Não sei o que de fato vocês esperavam ouvir no último culto do ano de 2024. Talvez você tenha pensado hoje, Deus nos dará uma estratégia para romper o ano de 2025 com o pé direito. Não, queridos. Esse negócio de pé direito não existe. 3 pulinhos também não existe. Banho de sal grosso também não existe. Pezinho de arruda, nem pensar. Isso é balela, queridos. Poxa, pastor, nem uma revelaçãozinha para 2025? Sim, querido. Você quer revelação? Tem sim. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você quer revelação? Está na Bíblia. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Revelação de Deus. Guarde a palavra do Senhor para que você não peque contra ela. Quer mais? Aqui tem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer uma revelação melhor do que esta? Talvez aquela de Isaías, que ele veria a obra do seu penoso trabalho, que somos nós. Talvez você e eu estejamos nesse quadro, para que o Senhor possa contemplar: esse é meu escolhido, esse se separa para mim, esse é fiel. Quer revelação melhor do que esta, querido? Do que um filho que se nos deu, que o governo está sobre os seus ombros. Quer revelação melhor do que esta? E a Bíblia em constância fala: observe a palavra do Senhor, coloque em prática, não se desvie. Eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida, porém, escolha o caminho da vida. Quer revelação melhor do que essa, querido? E quantos de nós nos escolhemos o caminho da morte, o caminho do mal, o caminho do pecado? Talvez nesta noite, irmãos, o Espírito Santo esteja bradando em teu coração, assim como no meu tem sido sacudido todos os dias. E não somente ser sacudido, eu preciso valorizar, eu preciso colocar em prática, eu preciso exercer aquilo que o Espírito Santo tem ministrado. Porque senão não vai adiantar. Você precisa, querido, matar o seu passado. Você precisa matar o seu passado. Se deseja salvar o seu futuro. Olha a vida, olha a trajetória de José do Egito, você conhece a história. Um jovem bem resolvido, que gerou um homem de poder. Quando José se revela aos seus irmãos, querido, a Bíblia diz que antes dele se revelar, ele vai para um quarto, chora, grita, a ponto das pessoas do palácio ouvirem. Olha o tamanho do grito do homem, o desespero dele. Ele volta e se revela. Ele poderia exterminar os seus irmãos. Ele poderia mandar prendê-los, seus irmãos,
e deixar lá, aproveitar a oportunidade. Mas se ele não fosse bem resolvido no seu passado, assim como Herodias, ele teria feito isso. E ele diz para os seus irmãos: não vos entristeçais, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele conseguiu entender, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele conseguiu entender os projetos de Deus. Ele conseguiu entender o desígnio de Deus para a sua vida. Porque talvez se fosse eu tinha pego meu irmão e arrebentado ele. Mandava os capatazes segurar e só dava na cara. Porque nós somos assim. Nós queremos tirar proveito, nós queremos retrucar, nós queremos reverter ou pensar em reverter a situação. Quantos de nós temos pensado dessa forma, querido? O que nós temos recebido do Senhor? Interruptamente, todas as vezes que esse culto, que essa igreja se abre. Como você tem regado a palavra de Deus no seu coração? Como você tem administrado? Como você tem airado? Será que isso só funciona dentro da igreja? Lá fora, quando alguém pisa no seu calo, e aí? Precisamos refletir, irmãos. Precisamos tomar essa atitude, essa posição. Por que remoer o passado? Por que carregar esse defunto? Por que não viver uma vida de bonança? Principalmente que nós temos o Criador, o Provedor, o Soberano, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, conosco. Me fez lembrar, enquanto eu me preparava a mensagem, sobre aquele filme, Deus Não Está Morto. O estudante que percebe, você vai lembrar, que a perseguição daquele professor era tão grande, que ele pergunta ao professor: na verdade, quem você reprova? Eu ou Deus? Foi a pergunta que ele fez para aquele professor da faculdade. Por que você odeia tanto Deus? E o professor responde: porque Ele me tirou tudo. Mate seu passado e viva o seu futuro. Deus é Deus, soberano sobre céus e terra. É Ele que te criou, foi Ele que te formou, é Ele que te chama pelo nome. Você era uma substância ainda uniforme e o Senhor já te conhecia. Onde você estava, Jó, enquanto eu criava o mundo? Veja, querido, o ser humano sempre pensa igual. Nós somos assim. Mas o Senhor nos revela a cada momento, a cada noite, a cada momento que nós estamos abrindo a palavra de Deus, Ele se revela a nós. Através da leitura, através da pregação, da ministração. E aí?
o que nós estamos fazendo com aquilo que temos recebido. Deixa eu falar algo para você, querido, isso aqui é pérolas. Pérolas. Não são apenas letras, como uma revista, um jornal. Isso aqui são pérolas. É Deus falando contigo face a face. É Deus ministrando ao nosso coração de uma forma tão carinhosa, querido. Às vezes nós sentimos o baque, mas a palavra de Deus diz que Ele corrige aquele que ama. Eu não sei o quanto a você, querido. Não sei o que você tem carregado, puxado. Tem coisas que te ferem, sim, tem coisas que nos ferem. Tem coisas que a nossa mente, o nosso coração guarda. E quando você, por alguma razão, você lembra, em muitas vezes traz ânsia de vômito. Mas se por acaso isso tem acontecido contigo essa noite, esse é o momento de você se libertar disso. Considerai o vosso passado. O povo pensava nele mesmo. O povo só pensava, só olhava para eles. Não estavam nem aí com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Não estavam nem aí para o próximo. Não se importava com o seu irmão. Ele só olhava para o seu umbigo. Se para mim está bom, está ótimo. Talvez tenha sido por isso que hoje tem aquela frase: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Cuidado, querido. São frases que pode trazer um desconforto para você. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Quando nós agimos, quando nós colaboramos com alguém, mesmo que você não conheça, eu não vou citar porque eu não estudei uma pesquisa que foi lançada. Eu ouvi assim por alto a questão de você dar e o seu hormônio, você vai lá em cima e a alegria. Eu falei, eu não sei como é que funciona isso. Eu não estudei, então não vou falar aquilo que eu não sei. Mas experimente. Experimente olhar para aquela pessoa que te feriu e dizer para ele: você me perdoa? Tem alguma coisa que eu preciso fazer para a gente continuar? Experimente, querido, na sua casa, pegar o seu filho, a sua filha, dizer: filho, estou em débito de alguma coisa. Eu já fiz isso com meu filho. Falei: filho, me perdoe se eu falhei como pai. Graças a Deus eu ouvi: pai, você é o meu rei. Eu poderia ter um outro pai melhor para mim. Eu te amo, meu coroa. Tem coisa melhor do que isso? Ah, Espírito de Deus, ministra o coração da tua igreja nesta noite. Quantos corações perderam tempo? Quanto tempo perdido? Como diz lá em Filipenses 3, 12 ao 14, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz, querido, que quando a gente confessa o nosso pecado, quando nós chegamos diante do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar. E ainda mais, a palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento. Considerai o vosso passado. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Enquanto o louvor é entoado, eu gostaria que você ficasse de pé e clamasse a poderosa presença de Deus sobre a tua vida, dizendo para Ele: Senhor, me perdoe. Eu quero fechar o ano de 2024 sem débito, iniciar um novo ano com a minha cabeça erguida, com o meu coração livre para te adorar. Não importa as circunstâncias, declare isso. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Eu te louvarei. Declare, lá do início. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não que me render e te adorar. Declare isso ao Senhor nesta noite. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas tudo isso ainda é muito pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, Eu sei, se comparado ao que ganhei. Nós somos a noiva do Senhor, sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nessa noite, Senhor, a tua igreja te louva, oh, te louva. Somente a Ti, Jesus, eu te louvarei.
importa as circunstâncias, querido. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, digno de toda adoração, de toda exaltação. Obrigado, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado por esta palavra ministrada aos nossos corações. Leva, conduza-nos aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti. E que no dia 31 nós estaremos aqui para mais uma vez exaltar e glorificar o Teu santo e precioso nome, com as nossas vestes limpas, com as nossas mãos limpas, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.